Fala GG do R21, meu parceiro aí das antigas. Meu irmão, você me pediu essa análise aí de Botafogo e Vasco, né? Final de ano, fechou, acabaram as competições, né? Fim da linha. Vamos bater esse papo aí com certeza. Vamos analisar um pouco o Botafogo, que é o meu time, né? E o Vascão, essa reta final aí. E realmente a galera esperava mais no contexto desse jogo tão importante, essa Copa do Brasil. Mas antes disso, você sabe que Marechal, sempre de seus vídeos gravados e ao vivo, eu sempre comento o projeto Betânia, a Associação Solidários Amigos de Betânia. Um dos motivos que eu tenho nas minhas redes sociais é o projeto Betânia de Acolhida de Rua e Dependência Química. Eu faço parte há 15 anos, né? Um projeto engajado aqui no bairro da Freguesia, Jacarepaguá. Eu estou nas oficinas profissionalizantes há 15 anos. Em todos os meus vídeos gravados e ao vivo, lá na descrição no YouTube, está lá o link de doação a partir de R$10, se quiser se associar, ajudar. A gente não tem ajuda de governo de ninguém, a gente se cotiza aqui para ajudar esses homens. O projeto tem 25 anos, a Associação Solidários Amigos de Betânia, Projeto Betânia, Casa de Betânia, e a gente nesses 25 anos aí restauramos 6 mil homens, né, 6 mil vidas, 6 mil famílias. Então é bastante expressivo, né? Retornar às suas famílias, a cidadania, o trabalho, e é muito bacana a gente, né, ajudar o próximo, tá? Então, daqui a pouco eu volto aí pra gente bater esse papo sobre Vasco e Botafogo. Vou vir transfigurado aí, porque são co-irmãos, hein? Valeu? Abraço, GG, já volto aí pra gente bater um papo. Fala GG, voltei pra gente bater um papo. Espero que tenha gostado aqui da minha configuração aqui de Vascão, cachorrão do Fogão, cachecol do Vasco, co-irmãos, né? Então, até porque é um momento de fraternidade, do Natal, então acho que vale a pena aí a gente fazer, né, essa configuração aqui, me transfigurei aqui da dupla, Vasco e Botafogo. Enfim, canal 442 aí, né, amo os dois. Eu vou falar um pouco do Botafogo, 25, né? Eu acho que o Botafogo errou a mão, tiro no pé. O desmonte de 2024 com as peças de peso, né? Aí não conseguiu fazer uma identificação, primeiro, de treinador, né? Acho que o Botafogo esqueceu o Botafogo Way. Eu sempre falo isso para os alvinegros, né? O Botafogo estava nesse turbilhão de caixa único, França, Brasil, mas o time dava resposta dentro de campo. E a gente viu o Botafogo arrastando corrente, oscilando demais, jogadores que não encaixaram. Aí o scout começou a querer achar que pensaria que achar um 0800 igual o Igor Jesus. Esquece, não vai achar. Então, né, dentro desse contexto, foi trazendo alguns jogadores que realmente não deram liga, que a gente fala. Então, o Botafogo não se estruturava, não conseguia se ajustar, o Botafogo não tinha uma sequência, não tinha uma competitividade como a gente tinha em 2024. Esquece os medalhões. Estou dizendo capacidade do plantel. Então, acho que essa mão o Botafogo deu mole. De bom, né, vamos falar assim, de bom, Montoro, Barreira, tiveram problemas de contusão, mas mostraram que tem condição de ajudar o Botafogo. Muitas contusões, teve esse desconforto com a saída aí do Ancelottezinho, né? Muitas contusões parecidas às contusões nos músculos, né, de explosão. Então, tentaram mandar embora. Aí é só mandar o preparador físico. O Ancelottezinho se doeu, foi na barca junto. Chegou aí o Martins, né? Vamos ver se realmente ele consegue mostrar o que ele fez no Del Valle, ganhar do São Paulo, ganhou do Flamengo, enfim, 2023 e 2022. Importante que conhece a competição chamada Libertadores ou Sul-Americana, conhece a pressão que sabe a dificuldade que mas foi aqui um auxiliar técnico do Miguel Ângelo aqui no Internacional, mas ficaram só 5 meses. Mas ele fez um bom trabalho aí no Del Valle e no Cruz Azul. Vamos ver. Não foi tão feliz no Porto, acho que talvez o Porto foi um time muito jovem, até porque quando jogou o Mundial, a média de idade, se não me engano, é 21 ou 22 anos. Acho que eles montaram o time muito mais para mostrar os jogadores, para vender, né? Que o Porto é um time de passagem, a gente sabe disso. Então, eu acho que o Botafogo agora, em 26, sabe o que tem que fazer, vai retomar a capacidade do Botafogo Way, que é a realidade para esse momento, né? O Botafogo precisa dessa capacidade, porque errou muito a mão no contexto do jogar no tapetinho. Botafogo jogando no tapetinho era a Disneylândia do vizinho. Não conseguiu ganhar do Santos, do Cruzeiro, do Santos, do Cruzeiro, do Grêmio, do Mirassol, meteu 3-0, deixou empatar. Só ali já estava classificado para a fase de grupo, não estaria arrastando corrente. Agora, com dificuldade, dia 18, primeiro jogo, pegou Potosí, né? Então tem altitude, o jogo na pré-Libertadores. Vai ter que encarar isso, não tem jeito. A estreia do Campeonato Brasileiro é dia 14 com o Sub-20, dia 28 estreia contra o Cruzeiro. O treinador se apresenta dia 4 de janeiro.
tem algumas peças aí chegando, Botafogo, Mendonça, Vidalba, vamos ver se traz mesmo os dois zagueiros lá por trás, se Bastos estiver bem, vai ser um reforço muito bom, fazer uma linha de 3, que é peculiar ao treinador novo, ele gosta de 3-5-2, 3-4-3, mais ou menos esses formatos que tem a última linha com 3 zagueiros, mas tem que ter um encaixe, tem que ter uma movimentação. Esse eu acho que o Botafogo vai poder, do meio para frente, está bem capacitado, mas do meio para trás precisa aí, talvez o Bicalho está vindo, o Botafogo está preocupado com essa primeira linha, não sei se Danilo vai continuar até o final do ano, talvez seja vendido, o Botafogo precisa de dinheiro, então esse processo aí, o Botafogo errou, não fez 18 pontos disputados no tapetinho, não fez 9, então a galera estava olhando o telefone no último jogo contra o Fortaleza no 4-2 lá, mas infelizmente o Bahia e o Fluminense não iam empatar nunca. Eu até discuti lá com alguns que acham que ia empatar. Falei, não fez o dever de casa, agora vai ter dificuldade aí para se sustentar. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do Vasco. Eu acho que o Vasco, inicialmente, quando o Diniz chegou, João Vitor e Pelé, e mais o Cocão, Tietê e o Hugo Moura não tinha capacidade de fazer a sustentação de jogo. Então o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, praticamente perdeu 19 jogos, perdeu um turno todo. Mas em virtude, claro, evidente, do problema de não ter um time capacitado. Então a gente sabe que a dificuldade nisso, né, acarretou muito transtorno, principalmente dentro de São Januário. Então tomou umas tamancadas aí dentro de São Januário, mas a torcida ali sempre junto. Vieram aí as contratações aí, Cuesta, Robert Renan, trouxe o Thiago, que veio como contrapeso na renovação do Léo Jardim. Foi um acerto. Acho que subiu muito de produção, Machado também, o Andrés Gomes é um cara que vai fazer. Eu acho assim, o GG, o time do Vasco é bom. Agora, precisa de mais umas 2 peças para realmente abrilhantar mais o time, ter mais capacidade, mais peso dentro das partidas aí que vem a disputar em 2026. Teve dificuldade, eu acho que o desespero do Diniz, né? O desespero do Diniz em ter que atacar, errou contra o Mirassol, errou contra o São Paulo e errou claramente no último jogo contra o jogo decisivo dentro do Maracanã. Eu acho que foi muito mais cascudo o Dorival com o Losango que ele fez, né? Tinha mais sustentação de jogo, tinha sobra de jogador no meio e 2 caras de muita percepção de jogo. No gol de 2-1, tinha 2 caras contra 4. Isso aí nós vimos várias vezes no dinizismo aí em jogos para trás. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Mirassol, e o Diniz realmente é meio desesperado para atacar, esquece lá a cozinha. Valeu, GG, espero que tenha gostado. Feliz Natal para você, para todos os seus seguidores aí também, minha galera aqui do 442. Não esquece, canal _442 no YouTube e no Instagram. Valeu, GG, um abraço. Fala, meu amigo Vitinho Marechal, estamos aqui nessa retrospectiva 2025 e eu fiquei na missão de falar do Fluminense e Flamengo. Vamos falar primeiramente do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense que começou um ano com o Renato Portaluppi no comando técnico do Fluminense. O Fluminense até começou bem ali o Campeonato Carioca, chegou a brigar ali pelos títulos, né, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, e aí veio o Super Mundial. Vamos falar primeiramente do Mundial. O Fluminense, dos times brasileiros, não só do Carioca, mas dos times brasileiros, foi o time que chegou mais longe, né? Chegou na semifinal, mas aí foi eliminado pelo Chelsea. Fez um Super Mundial muito digno, mas aí faltou peças. O Fluminense, esse é a missão do Fluminense para 2026. Precisa fortalecer o seu elenco. O Fluminense tem um elenco muito reduzido. E aí terminou o Super Mundial, o Fluminense terminou no alto, né? No ápice, vamos dizer assim, de 2025. O Renato Gaúcho voltou todo alegre, cheio de planejamento. O presidente Mário Bittencourt falou que o Fluminense iria conquistar pelo menos ou a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Mas aí veio, para mim, o Campeonato Brasileiro. O Fluminense quase não falou no Brasileiro, estava focado nas Copas, né? Sul-Americana, Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, o Fluminense não avançou, não chegou muito longe. Na Copa do Brasil, o Fluminense chegou na semifinal e enfrentou o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que chegou com o Mazarão. O Vitinho Marechal já trouxe aí a retrospectiva do Vasco. O Fluminense foi muito bem, na minha opinião, no primeiro jogo. O Fluminense eu acho que jogou de igual para igual contra o Vasco. Jogou até um pouquinho melhor. E veio o segundo jogo. Para mim, o segundo jogo, o Fluminense, apesar de ter ganho de 1-0, eu achei o Vasco um pouco melhor. Veio as penalidades e aí brilhou a estrela do Léo Jardim. E o Fluminense foi desclassificado ali na Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. E no Campeonato Brasileiro, que quase não era cogitado, até pela torcida do Fluminense, o Fluminense terminou muito bem, se classificando direto para a fase de grupos da Libertadores.
Para o ano de 2026, o Fluminense precisa reforçar vários setores do meio de campo. Para o ano de 2026, o Fluminense vai precisar se reforçar. Thiago Silva saiu do Fluminense em uma reunião que teve agora há poucos dias. Ficou aí acordado, né, que o Thiago Silva não completasse seu ciclo, porque o Thiago Silva teria mais meses de contrato, mas aí teve uma rescisão amigável. O Thiago Silva, inclusive, já foi apresentado no corpo. O Fluminense vai precisar se reforçar e muito, porque tem um elenco muito reduzido. Está na Libertadores, vai disputar vários títulos no ano que vem. E a gente deseja um bom ano para o tricolor das Laranjeiras. E agora vamos falar dele, o Clube de Regatas do Flamengo, que teve um ano maravilhoso, um ano que quase que beirou a perfeição. O Flamengo que começou o ano brigando por títulos, venceu a Supercopa, né? A Supercopa Rei, em cima do Botafogo por 3-1, venceu o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, veio o Super Mundial, o Flamengo conseguiu avançar até as quartas de final, teve ali bons momentos, né? Principalmente o ápice do Flamengo foi contra o Chelsea, que venceu o Chelsea de virada por 3-1, mas aí veio o Bayern de Munique, o Flamengo quis jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique, e aí principalmente as saídas de bola do Flamengo foram muito erradas e deu sopa pro azar também, né? Você enfrentar o Bayern de Munique, que é um time assim, da primeira prateleira do futebol europeu, você não pode dar chance para o azar. E aí o Flamengo foi eliminado. E na Copa do Brasil, o Flamengo também foi eliminado, não foi muito bem na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo de 1-0 para o Atlético Mineiro, até venceu lá dentro, mas nos pênaltis o Flamengo foi eliminado. E o Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou ali meio que oscilando, né? Oscilando muito, né? Mas tinha como prioridade o Campeonato Brasileiro. E na reta final, faltando assim uns 6, 7 jogos, o Flamengo conseguiu recuperar a liderança por competência e por falha do Palmeiras. E no último jogo contra o Ceará, um jogo sufoco. O último não, gente. O penúltimo jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro contra o Ceará, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Samuel Lino e consagrou campeão brasileiro. Vamos falar agora da Libertadores. A Libertadores que foi muito difícil para o Flamengo. O Flamengo não fez uma boa campanha na primeira fase, tanto é que terminou no segundo lugar do seu grupo, correndo riscos de ser até eliminado na primeira fase. E aí veio os matas-matas, né? Mata-mata. O Flamengo conseguiu aí chegar com muito sufoco, a nação rubro-negra ficou com o coração na boca, mas aí veio a grande final, a busca pelo Tetra. E o Flamengo, com gol de Danilo, venceu o 4º título da Libertadores e foi disputar no Mundial. Venceu o primeiro jogo, Cruz Azul, valia um troféuzinho lá. Foi muito bem o Flamengo, vencendo o Cruz Azul. Depois veio a semifinal, o Flamengo venceu por 2-0 e a grande final do Mundial contra o PSG. O Flamengo fez o que tinha que fazer, jogar aquele jogo pelas costas do PSG. O PSG que é o melhor time do mundo hoje, venceu a Champions League. O Flamengo fez um jogo digno, um jogo de muita raça. O Flamengo se entregou nesse jogo, foi 1-1 e foi para as penalidades. E pênalti não é loteria, é competência, você saber estudar o adversário, e o Flamengo perdeu. Bateu na trave, quase veio o bimundial. Agora o Flamengo se prepara para o ano de 2026, está na incumbência aí dessa renovação, vai ou não vai, do Felipe Luiz, mas está bem encaminhada. O Flamengo deve dar um aumento salarial, o Felipe Luiz ganha em torno de R$400 mil, deve ter um aumento considerável. Especulação aí da mídia que o Felipe Luiz deve ter um aumento aí, chegar a R$1,5 milhão de salário e 2 anos de contrato. O Flamengo precisa contratar no ano de 2026, contratações pontuais. Juninho já não faz parte do elenco do Flamengo, foi apresentado ao Pumas, e agora o Flamengo corre aí para se reforçar na zaga, precisa de mais zagueiro, para mim precisa de um meio-campista e um atacante ali com as mesmas características do Pedro. Então é isso, o Flamengo se prepara, vem grandes competições em 2026 e eu aqui encerro minha participação desse grande especial do canal 442 e do programa Bola em Jogo. Eu desejo para vocês um Natal abençoado. Você que está à espera do milagre de Natal, o milagre de Natal não existe, gente. Existe sim o milagre de Jesus Cristo. E a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. E o ano inteiro Jesus faz milagre. O ano ainda não acabou. Jesus pode fazer infinitamente mais na vida de vocês. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e vamos voltar com tudo, com o programa Bola em Jogo e Esporte Radical. Forte abraço! Feliz 2026!